Notícias da Igreja. Produção Setor de Comunicação do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Acompanhe notícias da Igreja de hoje. Papa Francisco nomeou o novo bispo da Diocese de Balsas, no Maranhão. No coração do apelo do Papa, escalabrinianas partem em missão a Lesbos. Padre Junei Fronza, esperando, esperei. Estas e outras informações a partir de agora no Notícias da Igreja. Produção, Setor de Comunicação do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E agora, Notícias da Igreja, vamos à previsão do tempo para Farroupilha e região nesta quarta-feira, hoje 29 de julho. Previsão agora para a noite é de não ter chuva, temperatura em torno dos 8 graus. Já para amanhã, previsão para a Serra Gaúcha, previsão também para a Farroupilha, é de um dia de sol com aumento de nuvens. A partir da tarde não há previsão de chuva, temperatura entre os 6 e os 17 graus. Esta previsão do tempo para a Farroupilha e região no Notícias da Igreja. E o Santo Padre nomeou o bispo da Diocese de Balsas, no Maranhão, o Padre Valentim Fagundes de Menezes, até agora superior provincial dos missionários do Sagrado Coração de Jesus da província do Rio de Janeiro, com sede em Juiz de Fora, Minas Gerais. Padre Valentim nasceu em 22 de julho de 1953 em Agualva, Ilha dos Açores, Diocese de Angra, Portugal. Estudou filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e teologia na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Em 2 de fevereiro de 1979, ele fez sua profissão religiosa na Congregação dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus e em 2 de julho de 1982 foi ordenado sacerdote. Dentro da congregação, foi formador dos estudantes de filosofia em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, no Seminário Menor da Santíssima Conceição de Araguaia, também vice-provincial e depois provincial da província do Rio de Janeiro. Além disso, foi assessor da Conferência dos Religiosos do Brasil em Brasília e professor de Teologia Pastoral no Instituto Paulo VI, em Nova Iguaçu. Atualmente, é superior provincial dos missionários do Sagrado Coração da província do Rio de Janeiro, com sede em Juiz de Fora. E uma nova missão das Irmãs Escalabrinianas parte hoje a Lesbos, na Grécia, para estar junto aos migrantes, graças à colaboração com a comunidade Santo Egídio. As missionárias realizarão um trabalho de assistência aos refugiados que chegam à ilha grega, sobretudo no que diz respeito aos corredores humanitários. A primeira equipe, que é composta por uma irmã brasileira, Marlene Vieira, que atua na Bélgica, também irmã Letícia Gutierrez, mexicana, que trabalha na Espanha, e 2 jovens em formação, uma argentina e outra italiana. Elas partem esta quarta-feira e estarão operativas a partir de 31 de julho. É um sinal forte para a congregação neste ano jubilar, sendo convidada a ir ao encontro dos migrantes e refugiados, sendo presença samaritana de acolhida e de solidariedade, afirmou com exclusividade às mídias sociais do Vaticano, irmã Neuza de Fátima Mariano, superiora-geral das Escalabrinianas. E para nós ela é de grande significado, porque estamos no coração de uma proposta, de um apelo do Papa Francisco, e no coração da migração, indo ao encontro dos migrantes, dos mais vulneráveis da sociedade, e ao mesmo tempo dando uma resposta a tantos clamores de vida, tantos clamores de tantos migrantes e refugiados presentes nestes contextos. E juntos queremos ser uma resposta de fidelidade ao carisma escalabriniano, justamente neste ano em que a congregação celebra 125 anos de fundação, estamos em jubileu, e celebrar o jubileu é viver a fidelidade de uma resposta a um carisma recebido da Igreja, ao qual nós queremos responder aos apelos da Igreja no serviço evangélico e missionário aos migrantes. E acreditamos
que através dessa atuação das nossas missionárias em colaboração com a comunidade de Santo Egídio, podemos ser uma presença de solidariedade, podemos ser uma presença de acolhida e de esperança dentro desses contextos, sempre com esse grande desejo de ser uma presença que acolhe, uma presença que é solidária, para criar sinais de vida, para ser sinais de vida no mundo das migrações e construir uma sociedade mais humana e fraterna a partir dos direitos humanos dos migrantes e refugiados. E Padre Junei Fronza, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, reflete: esperança, esperando, esperei. Um convite à esperança no Salmo 40. É que esse salmo é amplamente conhecido pela comunidade cristã. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Confiança em Deus e denúncia contra atos irresponsáveis fazem parte daquilo que o cristianismo entende por esperança. Esses pequenos versos, embora grandemente conhecidos, muitas vezes têm seus ensinamentos esquecidos por nós. Este salmo tem sido usado pela banda U2 em uma de suas canções, o que também revela o grande alcance que este salmo possui no meio secular. Ele está inserido no conjunto dos salmos chamados de orações de pedido de socorro, orações de confiança e de ações de graças. Tais orações têm como origem comum alguma situação de angústia na qual acontece um pedido de socorro, acompanhada de uma crise da qual determinada pessoa, uma vez libertada das ações de graças ao libertador. No caso do salmo específico, o Salmo 40, ele está dividido em duas partes, sendo a primeira dos versículos 1 a 10 e a segunda de 11 a 17, de acordo com as nossas Bíblias. Esse pequeno trecho é a primeira estrofe e a primeira parte, cujo começo é bastante interessante. No original hebraico, o salmo começa com a expressão esperando, esperei, o que remete à esperança que o salmista tem de que, apesar de suas dificuldades, Deus ouve sua súplica e ainda o capacita a esperar pelo seu socorro. Vale frisar que a tradução do texto como se encontra em grande parte das Bíblias, esperei confiantemente, ou em algumas versões, esperei pacientemente pelo Senhor, não deve ser entendida como uma atitude passiva, na qual o salmista estaria prostrado, esperando a ação divina, mas seguindo aquilo que o texto bíblico ensina a respeito da esperança. Tal texto deve ser lido compreendendo que o salmista detém uma confiança resiliente diante das adversidades, mesmo que espere a intervenção divina, que segundo o Salmo ocorre depois de algum tempo. O versículo 2 diz que Deus, vindo ao auxílio do salmista, tira-o do lamaçal e o coloca sobre rocha firme. Diversos exegetas veem aqui nesse versículo uma alusão ao Sheol, o mundo dos mortos, de acordo com a fé israelita. Padre Junei Fronza adverte ainda que não podemos ter apenas uma esperança passiva, mas uma esperança que espera em Cristo e que age para que o reino dele esteja entre nós. Essa esperança, contudo, como falado, não deve ser passiva, deve ser sim
e continuar a denunciar o mau uso do dinheiro público na luta contra o Covid-19, contra a má gestão do governo, especialmente federal, que tem trazido consequências drásticas, dramáticas, principalmente sobre a população mais pobre. Lembrar-se contra os fake news propagadas para desmerecer o trabalho dos cientistas e profissionais de saúde que estão na linha de frente para minimizar os danos causados por uma política de morte que vem sendo adotada, escolhida nesse atual momento. Portanto, o Salmo 40 nos lembra a tal esperança nesse Deus que ouve o nosso clamor, deve nos levar a crer que tal situação uma hora acabará e poderemos novamente entoar cantos de alegria pela libertação dada por Deus. E neste quadro de pandemia, esses versos, embora grandemente conhecidos, muitas vezes esquecidos por nós, nos lembra da confiança em Deus e também da denúncia contra atos irresponsáveis. Tudo isso faz parte daquilo que entendemos por esperança. Esperando, esperei. Eis um convite à esperança que o Salmo 40 nos dá neste dia, nos dá nesta hora e nesta caminhada frente a esta pandemia. E esta foi mais uma edição do nosso Notícias da Igreja, nesta quarta-feira, hoje 29 de julho. Notícias da Igreja, produção e apresentação, Leandro Ávila para Miriam Caravaggio. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós.